Banco do Brasil teve uma queda muito expressiva na data de hoje, que é dia 1º de agosto de 2025, depois de uma nota, né, que saiu do Banco Central, que é uma divulgação que o Banco Central sempre faz dos números, né, dos bancos, e o mercado viu o resultado do Banco do Brasil, né, o resultado operacional do Banco do Brasil, e não gostou nada do que viu, né? Então, as ações no dia de hoje, numa sexta-feira, tava ali no 0 a 0, né? Não subia, também não caía, mas após as 15 horas, depois dessa divulgação do Banco Central, da divulgação dos resultados de todos os bancos, né, de todos os bancos, o mercado viu ali as informações do Banco do Brasil e não gostou nada, tendo uma queda muito expressiva. Nesse vídeo aqui, eu vou falar principalmente sobre Banco do Brasil, se é uma cilada ou uma oportunidade, né? Eu vou falar também sobre a especulação no Banco do Brasil, né? Especulação é quando investidores tentam ganhar dinheiro num movimento rápido devido a um momento que a empresa está passando. Então, vou falar um pouco sobre especulação aqui no Banco do Brasil. Nesse vídeo também eu vou falar sobre o mercado irracional e se eu estou comprando. Eu vou falar também, né, se eu estou comprando as ações de Banco do Brasil ou não, tá? Então, esse é o tema desse vídeo. Agora, se você me assiste aqui mais tempo, cara, considera se inscrever e curtir esse vídeo, porque 90% das pessoas que me assistem não são inscritos, né? Isso me ajuda bastante a. Eu sei que inscritos é uma questão de ego, mas ajuda bastante mostrar aqui para ver se eu estou no caminho certo ou não, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você estiver gostando, considere-se aí se inscrever e curtir, tá bom? Mas, sem delongas, vamos falar aqui se Banco do Brasil é uma cilada ou uma oportunidade. Eu tenho certeza que você já deve ter visto vários vídeos de Banco do Brasil. Então, aqui eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais diferente do que todo mundo vem falando, né? Todo mundo vem falando o quê? A questão da carteira de crédito, da alta da inadimplência, né? O pessoal vem falando que o resultado do segundo trimestre veio muito ruim, e aí o pessoal já vinha alertando que o terceiro trimestre também seria ruim. Então, isso já é meio que conhecido, mas aqui eu quero entrar um pouco a fundo, principalmente na matéria que saiu no Infomoney na data de hoje, né? Banco do Brasil, né? BBAS3, o que fez a ação do Banco do Brasil sair da estabilidade e cair 7% nessa sexta-feira. Essa é uma matéria que ficou bem legal, tá? Ficou bem legal mesmo. Eu aconselho vocês a darem uma olhada nessa matéria. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? É uma matéria que, cara, vale muito mais do que um vídeo, tá? Na verdade é o seguinte, vocês assistindo bastante vídeos de Banco do Brasil, essa matéria aqui vai complementar bastante informação, vai clarear muita coisa aí para vocês, tá? Então eu sugiro vocês darem uma lida, né? E como eu disse aqui, ó, dados divulgados pelo Banco Central mostraram números extrapolados ainda piores do que o mercado projetava para o lucro do Banco do Brasil. Então, isso é importante a gente dar uma olhada, né? Ações do Banco do Brasil têm passado, taranã, aqui ele dá uma breve introdução, né? Mas às 15h30, horário de Brasília, tudo mudou. Em poucos minutos, as ações passaram de estabilidade para uma forte queda de 6,5%, né? E os ativos fecharam uma queda de 6,85 a R$ 18,35, tá? Então foi uma queda bem interessante, né? Bem forte, né, para um dia. Então, de acordo com o colunista, ele fala aqui sobre a lei do Alexandre de Moraes, né, que eram algumas especulações que estavam rondando ali o porquê da ação ter caído bastante. Porém, ops, mudei aqui sem querer.
Porém, os dados divulgados pelo Banco Central durante a tarde apareceram como um grande e imediato motivo de preocupação para os investidores do Banco do Brasil, trazendo números ainda piores. E daí, quando a gente vai dar uma olhada nesses números, o que chamou a atenção do mercado financeiro foi exatamente esse número aqui, né? A instituição estatal registrou um lucro líquido bastante fraco de 516 milhões no mês. Então, indicando um lucro líquido de 3,5 bilhões de reais, né? Este número está 31%, abaixo da projeção do BBI, né, Bradesco BBI, para o período que é de 4,89 bilhões, enquanto a carteira de crédito permaneceu estável. Isso daqui é importante, ó, a carteira de crédito permaneceu estável. Então ele fala aqui um pouco mais, não, Morgan Stanley, que é um excelente banco, fez uma projeção de Banco do Brasil a 3 bilhões e 345 milhões, uma queda trimestral de 50%, 63% ano a ano, quando você compara ali 2025 com 2024, tá? Por outro lado, analistas destacam projeções positivas para BTG Pactual e Itaú Unibanco, beleza, a partir dos dados do Banco do Brasil. Eu arrisco dizer que hoje o Banco BTG Pactual sem dúvida, um dos melhores bancos aí em termos de número, junto com o Itaú, né? Que o Itaú é o melhor banco, isso é indiscutível. Mas o Banco BTG Pactual é o que eu venho falando bastante aqui para vários colegas e clientes, que o Banco BTG Pactual, quem comprar não vai se arrepender, tá? Ah, mas está muito caro. É aquela frase, né? É caro hoje, barato amanhã. Vamos olhar a VEG, né? VEG nunca ficou barato e ela sempre entregou valor, sempre entregou resultado, tá? Mais cortes de projeções. Cabe destacar que mais cedo o BTG Pactual havia cortado as projeções para o banco, reduzido o preço de 30 a 24 reais. Ela foi negociada hoje a 18 reais. O banco BTG Pactual está projetando ela a 24. Então, a gente tem um upside de 6%, 6 reais, perdão. 6 reais é algo muito, muito interessante, porque a gente está falando de 30%, é isso? 30%? Então, 33%. Então, calculadora, né? Sempre tem uma calculadora. 33%. Eu vejo como algo bem interessante, né, de você colocar na conta, beleza? Então vamos voltar aqui à matéria. Aqui ele traz alguns dados fundamentalistas, né, no relatório em questão. A equipe de análise levou em conta os dados divulgados individualmente pelo banco em abril, disponíveis pelo Banco Central, reportando lucro líquido de 1,7 bilhão. A deterioração continua a carteira no crédito agro nos meses. Assim, depois vocês dão uma lida, eu não vou ficar lendo aqui muito não, mas tem um trecho aqui nessa entrevista que me chamou muita atenção, que está bem no final mesmo, né? Aqui ele traz aqui, ó, na visão do BTG, há algumas razões que apontam para desafios estruturais no segmento agro. O banco pode ter deixado de ser o principal de alguns produtores. O que isso quer dizer? Quer dizer que imagina que você tem banco Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Um exemplo. Você como pessoa física. E você acabou devendo para o Itaú e para o Bradesco. Você para de utilizar esses dois bancos e começa a utilizar só o Banco do Brasil. Então é meio que isso que ele está dizendo, que os agricultores podem ter parado de usar o Banco do Brasil, porque está devendo o Banco do Brasil, e passa a utilizar outros bancos, como o Sicoob, Sicredi, que são bancos muito fortes no agro, o próprio Itaú, Banco do Bradesco. Então, assim, ele deixa de ser aquele banco principal dos agricultores e eles começam a trabalhar com outros bancos. Inclusive, pasmem, né? As pessoas que vivem no interior utilizam bastante a Caixa Econômica Federal, tá? Então, para você que é de São Paulo, para você que é de grandes capitais e não está habituado a ir para o interiorzão mesmo,
As pessoas costumam confiar bastante em bancos tradicionais, como Caixa, Banco do Brasil, Itaú e Banco do Bradesco, o Santander também, tá? E agora essas cooperativas estão tendo bastante capilaridade aí nesses interiorzão da vida, como Cicobi, Sicredi e por aí vai, tá? E aí, ele continua falando, né? O que empurra para o fim da fila da prioridade de pagamento. Então, se o Banco do Brasil não é a prioridade deles, né? Cara, deixa aquilo lá atrasando, deixa lá vencer, não tem problema nenhum, né? Não me importo. É, vou pagando outras continhas aqui e deixa a bomba estourar lá, tá? E aqui no texto ele fala: o BB utiliza a armazenagem terceirizada para os grãos dados como garantia. Olha que loucura. Então, o Banco do Brasil, ele pega a produção do agricultor como garantia, né? O que enfraquece sua posição em caso de execução de colaterais. A Lei 14.100/20, né, de 2020, permitiu que os produtores rurais recorressem à recuperação judicial, impedindo a execução de hipotecas. Apesar da lei existir Opa. Apesar da lei existir desde 2020, os impactos começaram a ser sentidos apenas recentemente, pois o período de 21 a 23 teve inadimplência historicamente baixa. Muitos novos produtores passaram a cultivar soja, atraídos pelos preços elevados nos últimos anos. Isso aqui é o suco de Brasil. Por quê? Imagina o cara que é comerciante. O cara é comerciante, tá? Ele tem um comércio lá, ele tem um açougue, um mercadinho. O negócio dele é comércio. Aí ele vai lá e compra uma terra. Nada de errado. É o dinheiro dele. Ele faz o que ele quiser. Ele compra uma terra. E eu não sei se você sabe, eu não sei se você acompanha, mas a arroba do boi, né? A arroba do gado gordo, até 2019 era muito baratinho. Era coisa de 120, 140 reais a arroba. A partir do segundo semestre de 2019, ela vai para 215, 230, depois fecha ali a 190, 200 reais. 2020, ela vai para 220. 2021, 22, 23, ela vai para 300 e porrada. E hoje ela tá aí na casa dos 300. Na verdade, eu nem sei quanto tá a arroba do boi gordo, mas eu sei que deve estar aí na casa de 200, 300 reais. O que é muito, né? Assim, é alto, é um valor alto. Naquela época, o povo começou o quê? Boi gordo, boi gordo, boi gordo. O que aconteceu? Muito boi disponível, o preço da carne caiu, né? Então teve uma queda porque esse mercado de commodity, ele é cíclico. Ele é cíclico. Uma hora você está em alta, outra hora você está em baixa. Então, esses caras, eles ficam se perguntando, puta, boi gordo já foi. Qual que é a próxima onda agora? Né? Recentemente foi o café, que teve um aumento de mais de 100%. Cacau. Então, a soja foi algo que teve um preço muito elevado. Os caras, vou plantar soja. A barreira de entrada nesse mercado ela é mínima, ela é praticamente inexistente. É só o cara ir lá, ter a terra, plantar, colher e vender. Então, tem muita gente que não sabe o que está fazendo, né? Não é profissional, que embarca nessa. E aí o cara vai lá, toma de empréstimo, produz um tantão, acha que vai arrebentar de ganhar dinheiro e no fim não é isso que acontece. Então é isso que ele está falando aqui nessa matéria, né? Muitos novos produtores passaram a cultivar soja atraídos pelos preços elevados nos últimos anos. E olha aqui que é o que mais me chamou a atenção nessa matéria. Esses não são clientes tradicionais do Banco do Brasil e, diante de dificuldades, têm recorrido à judicialização sem receio de perder o acesso ao crédito subsidiado. Muitos podem simplesmente abandonar a atividade, avalia o BTG Pactual. Então, aqui foi o que mais me chamou a atenção, porque sempre quando
o preço de um ativo estoura, aparece curiosos. Então, desde 2012 que eu acompanho o mercado de commodity, eu acompanho o mercado de ações, é sempre a mesma história. O mercado, ele é cíclico, uma hora ele está em alta, só que tem uma hora que ele está em baixa. Por quê? Porque pode variar clima, dólar, consumo, cara, uma série de coisas, uma série de coisas. Então, isso, né, aqui no Infomoney, de fato me chamou muita atenção. E traz para o próximo tópico desse vídeo que eu gostaria de falar, que é sobre o mercado irracional. Então, o mercado, ele é irracional por qual motivo? Quando a gente dá uma olhada aqui nos dados de Banco do Brasil, esse número aqui ele está errado, né? Quando eu clico aqui em atualizar, olha lá, ele parece 18,39. Ah, agora atualizou. Então é alguma coisa ali no site, na base de dados do Investidor 10, tá? Mas quando a gente olha aqui Banco do Brasil, olha o P sobre VP. Tem vários vídeos meus aqui falando que você não deve tirar uma conclusão se você vai investir ou não numa ação com base somente em P sobre VP. Por quê? Muita gente que começou a investir em fundos imobiliários. E em 2020, 21, 22, se falava muito sobre fundo imobiliário A ou B tá barato porque tá abaixo do P sobre VP. Eu já falei muita baboseira também sobre isso, mas fato é que você não deve tirar a sua conclusão somente no P sobre VP. Mas no caso aqui do Banco do Brasil, quando a gente olha o P sobre VP é de 0,58, cara, é ridículo. É ridículo. Por quê? Tem um dado que fala que nos últimos 1.000 pregões, algo nesse sentido, rara as vezes foram que o Banco do Brasil negociou um P sobre VP abaixo de 1. Tá? Que isso significa? Significa que se você pegar todo o patrimônio do banco, todos os ativos, tudo que o banco tem de patrimônio, né? Vamos supor que o banco ele tem hoje 100 milhões. É como se você estivesse comprando ele por 58 milhões, né? Pela metade do preço. Então, esse seria aí o seu P sobre VP. O dividend yield dele deve cair, com certeza, né? Mas é muito interessante, tá? Então, quando a gente dá uma olhada nos dados aqui do Banco do Brasil, a gente vê que é um número muito interessante. E sobre o mercado ser irracional, e aqui eu acho muito importante trazer algumas informações que provavelmente você talvez não saiba. O mercado, ele é racional porque nesses momentos o mercado ele começa a especular. Tem aquele mercado que ele quer tirar um proveito, ele quer gerar alfa na sua carteira, ou seja, ele quer trazer um retorno acima do mercado. Então o que ele faz? Sabendo que Banco do Brasil vai sofrer pelos próximos meses, ele costuma se ajustar. Então, sabendo disso, muitos investidores institucionais, que é o que tem, né, dinheiro de verdade, eles apostam na queda. Então, eles abrem posições que a gente chama de vendido, né? Ou seja, o short. Eles montam uma estrutura de venda onde quanto mais aquela ação cai, mais dinheiro ele vai ganhar. E aí a gente pode vir aqui, ó, aqui no site do Status Invest, tem aluguel de ações do Banco do Brasil. O que é isso aqui? Quando você tem as ações do Banco do Brasil, a sua corretora ela pergunta assim: olha, você não quer deixar ativado a custódia remunerada? O que isso significa? Deixa eu tirar aqui, ó. Você pega as suas ações e disponibiliza para o mercado. Você fala assim: mercado, eu estou doando as minhas ações, né? Eu estou emprestando as minhas ações, né? Vamos assim dizer, para o mercado. Em contrapartida, eu quero receber um aluguel por essas ações. As ações são suas, você recebe a valorização, enfim, é uma ação sua, só que você empresta para o mercado utilizar ela. Quando você faz isso,
você está falando para o mercado o seguinte: mercado, toma aqui as minhas ações e pode apostar contra mim. Então, é uma loucura que eu não entendo. A custódia remunerada, eu não sou a favor da custódia remunerada, tá? Eu não sou a favor. Eu nunca ativo a custódia remunerada. Ah, Daniel, mas nossa, é um dinheiro a mais que entra na sua conta. Cara, é você disponibilizando as suas ações para apostarem contra você e eu não sou a favor disso, tá? Voltando aqui, significa o quê? Tomador 0,19%, doador 0,19%. Beleza, aqui a gente não vê nenhuma anomalia. Só que aqui, ó, o número total de ações alugadas, né, foi 64 milhões e 348 mil ações. O que isso significa? Significa, é muito pouco, tá? É muito pouco, mas significa que hoje, somente hoje, 64 milhões de ações, né, foram vendidas. Ou seja, elas estão numa posição short. Quanto mais o preço da ação cair, mais eles vão ganhar dinheiro, tá? Então tem 3 bilhões 671 milhões, né, um volume total em aberto. Lembra que eu falei para você que quando você empresta as suas ações, você recebe um dinheiro por isso? Pois bem, imagina o seguinte, você tem uma ação com preço médio a R$ 10. Eu vou lá, eu pego a sua ação, né? Eu empresto a sua ação e eu vou te dar 2, 3% ao ano pelo aluguel dessa ação. Só que ela é pro rata, então você pega 3% ao ano e joga ao dia. É uma conta matemática que você tem que fazer, tá? Vamos supor que eu fique 30, 40 dias com essas ações, então eu vou pegar 3%, dividir por 252 e aí eu vou fazer uma conta matemática que eu vou levar ali para você um pro rata, tá? Dito isso, se a ação for a R$ 12 e eu te devolver a R$ 12, então você, né? Ou seja, eu tenho que te pagar R$ 2 a mais por essas ações, porque eu peguei a 10, eu devolvi a 12, então eu estou te devendo R$ 2 por ação. Mas vamos supor que eu peguei a R$ 10 e a ação foi a R$ 5. Então, quando eu for te devolver as ações, ao invés de eu te devolver os R$ 10 por ação, eu vou te devolver R$ 5 por ação e os outros R$ 5 eu ponho no meu bolso. É assim que funciona uma posição vendida, é assim que funciona uma posição short. Quando eu abro uma posição short, quando eu abro uma posição vendida, eu estou apostando que aquela ação vai cair e eu acredito que eu vou ganhar dinheiro na queda daquela ação. E aí é onde entra o mercado racional. Por quê? Muitas pessoas, muitos investidores institucionais, sabendo dessa má fase de Banco do Brasil, eles vão vendendo muitas ações. Eles vão abrindo posições shorts gigantescas, né? E tem aqueles day traders também que aproveitam esse movimento para amplificar esse movimento de queda. Então, qual é a minha visão diante de tudo isso? É que há um movimento exagerado nas vendas das ações de Banco do Brasil. Dito isso, a gente vai para o último tópico, que é, né, se eu vou começar a investir em Banco do Brasil. Eu já tenho uma pequena posição em Banco do Brasil, mas agora, né, dado que esse trimestre, né, o novo trimestre já se deu início e muito provavelmente o Banco do Brasil não deve se recuperar desse tombo tão próximo, eu vou começar a aumentar minha posição em Banco do Brasil. Agora é importante ressaltar o seguinte: se você tem um fluxo de caixa mensal onde todos os meses você aporta, então Banco do Brasil pode ser um interessante caso
de para você, né, começar a colocar ali na sua carteira de investimentos. Agora, se você não tem um fluxo mensal de investimentos, aquele aporte regular, mensal, ou que seja semanal, enfim, se você não tem um fluxo de caixa regular, talvez Banco do Brasil não seja a melhor estratégia para você. Isso é importante você levar em consideração. Por quê? Porque Banco do Brasil, devido a esse mercado irracional, devido metade do mercado financeiro está falando em compra, outra metade está falando em venda, há espaço ainda para continuar em queda. E não, eu não vou ficar falando para você que caiu, compra porque é oportunidade, blá blá blá. Não, isso é bobeira. Primeiro que eu não posso, porque eu não sou analista de investimentos, eu sou especialista de investimentos, são duas coisas distintas, eu já venho falando isso aqui para vocês, mas é, quando a gente investe em ações, a gente investe porque a gente quer ter rentabilidade, né? A gente quer acruar rentabilidade, a gente quer ver a nossa carteira para cima, né? Nunca para baixo. Então, essa é a minha visão de Banco do Brasil, que eu entendo aqui de Banco do Brasil. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre Banco do Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que é um pouco mais longo do que a média do meu canal, mas eu tentei trazer uma visão mais diferente, né? Uma visão mais ampliada do que eu entendo sobre o mercado ali de ações e principalmente as ações de Banco do Brasil e o meu ponto de vista ali, que é algo que as pessoas não estão comentando, e tentar trazer algo novo nesse YouTube que as pessoas vêm falando sempre a mesma coisa, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe aí no seu grupo, com seus amigos, que vai fazer bastante diferença aqui para mim, para ver se eu tô no caminho certo ou não, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigado pelo seu tempo.